A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Estamos iniciando o primeiro trimestre de 2024, que traz por título O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários, jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na terça-feira estreou a lição de número 2, pois a lição de número 1 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa aula no dia 20 de dezembro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E já quero saber o seguinte, como foi o encerramento aí da sua EBD? Teve festa, teve café, teve bolo, certificado, simulado? Me conte aqui, por gentileza, como foi o encerramento de 2023 da sua EBD, tá bom? Tenho também uma novidade para contar para vocês. Nós mudamos de cidade. É isso aí. Nós morávamos na cidade de Teolândia e agora estamos morando na cidade de Itabuna. Meu pastor presidente agora é pastor Carlito Machado Fiel. Ele que é o pastor-presidente da Assembleia de Deus em Itabuna e também o nosso segundo secretário da nossa convenção, CEADEB, o qual já roga as vossas orações para que Deus possa dar graça e sabedoria cada vez mais. E deixo aqui aquela parte, Senhor, toda especial para os professores, superintendentes, pastores da Assembleia de Deus de Itabuna. Que Deus possa estar nos abençoando em nome de Jesus. Agora preste atenção a essa novidade. Nós estamos abrindo a nossa agenda para atender outros estados. Quem tiver interesse em nos levar para fazermos um seminário, uma conferência, jornada pedagógica, formação para professores, motivação e incentivo, fique à vontade, viu? Estaremos atendendo também outros estados. Estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo e será um prazer estar com vocês participando, meu Deus, aprendendo, vai ser bênção pura sem mistura, mas já aviso, aqui o alimento é forte. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 1 dos jovens do primeiro trimestre de 2024, que traz por título Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Presta bem atenção. Se você é professor, sempre recomendo. Inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica despreocupado. No final desse vídeo, vou fazer dinâmicas com vocês. E essas mesmas dinâmicas, vocês poderão realizar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar o nosso blog oficial. Coloca por gentileza aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Jovens. Lá você terá acesso à dinâmica digitada e esta explicação por escrito, tá bom? Só peço o seguinte, gostou? Deixa o comentário, deixa seu like, deixa seu estado, seu nome, que eu mando a parte do Senhor toda especial. Agora veja só, você pode iniciar sua aula realizando a dinâmica com seus alunos, mas também você pode iniciar fazendo perguntas para os alunos concernente ao título, mas preste atenção. Esse primeiro momento de fazer perguntas eu chamo de avaliação diagnóstica, onde você vai perceber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos, mas desde que você pergunte e não responda. Tem professor muito apressado, ele pergunta, ele responde, não valoriza a resposta dos alunos. Isso está errado. Esse primeiro momento você vai direcionar as perguntas e esperar a resposta dos seus alunos. Pastor, na minha turma ninguém participa, ninguém fala nada. Será que não foi você, enquanto professor, que foi acostumando a turma a perguntar e você mesmo responder? Logo, eles não terão vontade, desejo de responder nada. Se você dá a resposta
para que eles vão responder se ainda tem um medo se vai estar certo ou errado. Por isso, faça as perguntas, direciona a pergunta para Júnior, para Francisco, para Maria e pergunta: você concorda? Você discorda? Você tem algo a acrescentar? Por que você disse isso? Faça esses questionamentos, pois assim, sua aula já vai começar dinâmica. Agora aqui, por exemplo, você pode fazer tais perguntas: qual a importância da Bíblia Sagrada para o cristão? Por que a Bíblia Sagrada é importante? Quem escreveu, quem inspirou a Bíblia Sagrada? O cristão realmente, para ser salvo, precisa ler a Bíblia de manhã, de tarde e de noite? Faça esse questionamento. Pergunte também: quem já leu a Bíblia Sagrada toda? Quem já leu o Novo Testamento, o Velho Testamento? Quem já leu um livro? Olha, são questionamentos que você pode fazer para a sua turma para ver o grau de entendimento e de conhecimento. Pergunte também: quem tem o hábito da leitura da Bíblia? Quem tem o hábito de ler todos os dias? Uma vez por semana, uma vez por mês, ou só lê a Bíblia Sagrada no momento do culto? Faça esses questionamentos e deixe a turma participar, pois assim você vai perceber como é que está o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos com relação ao título estudado. Agora, após você realizar a dinâmica e também essas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. A Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Preste atenção. A Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, fechada, é um livro comum, e aberta a boca de Deus está errado também. Preste atenção para você falar com a sua turma, viu? A Bíblia Sagrada não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Olha, desde de Gênesis até Apocalipse, tudo aquilo que está escrito foi escrito para a nossa edificação, para o nosso conhecimento. Mas preste atenção também. A inspiração não está nas palavras que as pessoas falaram. Pois você sabe que tem coisas na Bíblia Sagrada que quem arquitetou, quem falou, quem planejou foi o próprio diabo, foram os inimigos. A inspiração está na escrita. Por isso, tudo aquilo que foi escrito serve para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Pegou essa dica? Faça a mesma coisa com seus alunos. Se você for ver, eu mencionei um pouquinho o que nós vamos estar estudando aqui na introdução, mas não detalhei nada, até porque esse processo será feito no decorrer da nossa aula. Agora vamos para o nosso textuário, onde está escrito: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo número 16. Presta bem atenção. A Bíblia Sagrada, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Presta atenção, quem escreveu a Bíblia não foi Deus, não foi Jesus e também não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia para escrever. Logo, tudo aquilo que está escrito, foi inspirado pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que está na Bíblia serve para a nossa vida, para a nossa edificação espiritual. E nós precisamos observar, atender, executar as doutrinas bíblicas, porque estas não mudam. Presta atenção, as doutrinas bíblicas, elas não mudam. O que mudam são os costumes de cada igreja. Cada igreja tem o seu costume. Se você é da Assembleia de Deus, respeite as doutrinas e os costumes da Assembleia de Deus. Se você é da Igreja Batista, respeite as doutrinas e os costumes da Igreja Batista. Muitas das vezes, o que acontece é confusão com relação aos costumes. Respeita a sua igreja e vai ser bênção pura sem mistura. Agora vamos para o resumo da lição. A Bíblia é a única fonte genuína de doutrina para o cristão. Ou seja, todo ensinamento, toda pregação, toda organização da igreja tem que estar de acordo com a Bíblia Sagrada. Ou seja, existem as doutrinas bíblicas que precisam ser seguidas por todos. E existem também os costumes de cada igreja. Agora, estes costumes têm que estar de acordo com as doutrinas bíblicas. Deu para você entender? Ou seja, precisamos conhecer, seguir, praticar as doutrinas bíblicas e também andar segundo a vontade do Senhor. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Está na Bíblia Sagrada, tá bom? Agora vamos para a nossa leitura devocional, mas presta bem atenção.
Lá no meu Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando Teologia, todos os dias. Eu estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos, colocar no grupo e falar o seguinte: quem pode explicar a leitura diária de segunda, de terça, de quarta? O aluno que conseguir explicar a leitura diária de sexta-feira vai ganhar um brinde. Aí você leva um bombom, um chocolate, um pirulito, deixa Deus te usar. Lá também no nosso Instagram, você terá acesso a um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo, de motivação à participação dos seus alunos. Fique à vontade para compartilhar, viu? Pegou o Instagram do pastor Giovanni aí? Presta atenção. PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e Descomplicando Teologia. Lá você vai ter acesso a materiais gratuitamente. Agora vamos para a nossa leitura devocional. Segunda-feira, inspirados pelo Espírito Santo. Terça, a palavra testifica acerca de Jesus. Quarta, a palavra de Deus é preciosa. Quinta, a palavra permanece para sempre. Sexta-feira, a palavra é lâmpada para os nossos pés. Sábado, a palavra e o seu poder eficaz. A palavra de Deus tem poder para libertar o homem de todo o pecado. Eu, por exemplo, fui liberto através da palavra de Deus. Pastor, como é que eu vou adquirir essa palavra? Como é que eu vou observar essa palavra? Você precisa estar aonde a palavra é pregada. Você precisa meditar na palavra de Deus. Como é que você vai ter sua vida transformada, mudada? Primeiro, se você não ler a Bíblia Sagrada. Segundo, se você não ouve a palavra de Deus. Também, de nada adianta você ler a palavra, ouvir a palavra e não praticar a palavra. São filhos de Deus, são aqueles que praticam a palavra do Senhor. Te pergunto, e você também pergunta lá na sua turma, vocês são filhos de Deus? Eu creio que todo mundo vai falar, sim, eu sou filho de Deus. Agora eu pergunto novamente, e vocês estão praticando a palavra de Deus? Deixa aqui nos comentários e faça esse questionamento com seus alunos. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Recomendo fazer uma leitura coletiva, participativa. Vamos colocar a nossa turma para ler a Bíblia Sagrada. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: neste trimestre estudaremos a respeito do valor da doutrina. Este é um tema de fundamental importância para o cristão, individualmente e para a igreja. Quanto ao foco da primeira lição, abordaremos a Bíblia como fonte segura da doutrina. Certamente você concorda que a Bíblia é indispensável para uma vida cristã frutífera, saudável. Mas você sabe qual a sua origem e natureza? Nesta primeira lição, vamos responder essas questões, discorrendo a respeito da origem da Bíblia, a sua inspiração divina e a sua elevada, inestimável importância. Presta bem atenção. Nós vamos estar estudando acerca de doutrinas bíblicas, mas hoje vamos estar meditando um pouquinho acerca da Bíblia Sagrada. Você sabe muito bem que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo, mas foram escritos por homens, igualmente a mim, igualmente a você, inspirados e separados por Deus para realizar essa missão de escrever as doutrinas, as vontades de Deus, para que nós possamos seguir. Agora preste atenção, a Bíblia Sagrada existe para ser meditada, estudada e praticada. A Bíblia não é um livro comum, é Deus falando com você. Muitas pessoas se questionam o seguinte: pastor, por que não existe mais aqueles profetas do Antigo Testamento, como Elias, como Eliseu, como Moisés? Sabe por quê? Porque nós temos a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a maior revelação de Deus. Pastor, eu quero servir a Deus. Pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. O que é que eu faço? Me dê orientação. Muito simples. Leia a Bíblia Sagrada. Preste atenção. A nossa vida, a nossa família, a nossa igreja não pode ser direcionada por revelações, por profecias nenhuma. Como assim, pastor? É isso mesmo. A minha vida, o meu ministério, a minha família não pode ser direcionadas segundo as profecias de ninguém. É assim? É. E como é que é a sua vida é direcionada, pastor? Pela Bíblia Sagrada. Presta bem atenção. Não existe nenhuma revelação nova. Tudo aquilo que era para nós conhecermos, para nós sabermos, já está na Bíblia Sagrada. O restante é pura curiosidade.
E a Bíblia não é um livro de curiosidade. Tem coisas que a gente tem vontade de saber, mas não foi escrito porque não era fundamental para a nossa vida. Agora, tudo aquilo que está escrito, se preocupe em cumprir, em executar. Em outras palavras, a nossa vida não pode ser direcionada por profecia de ninguém. Qualquer profecia que você receber, que você ouvir, você precisa examinar de acordo com a Bíblia Sagrada. Se não estiver de acordo com a Bíblia, está errado. Por exemplo, já vi muitos profetas da atualidade se levantando e dizendo: Deus vai te usar, Deus vai destruir todos os teus inimigos vão morrer e as pessoas vão ver Deus te exaltando. Pelo amor de Deus, irmãos, vigia nessa terra. Isso é profecia de quê, pelo amor de Deus? A minha Bíblia Sagrada diz, que Deus não se agrada na morte do ímpio. Deus quer que ele se converta. Então, meu papel enquanto cristão é pregar a palavra para as pessoas ímpias, para os meus inimigos, para que Deus possa salvar, libertar, transformar, colocar na igreja e, quem sabe, esse que já foi meu inimigo possa se tornar o meu pastor. É assim que Deus faz. E preste atenção, aconteceu isso na Bíblia Sagrada. Com quem foi que aconteceu isso? Que era inimigo da igreja, não gostava da igreja, os cristãos podiam até estar orando para que Deus pudesse matar, mas o que foi que Deus fez? Deus libertou, Deus transformou, Deus salvou e colocou na obra dele. Quem foi esse? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, que eu mando para o senhor todo especial, viu? Veja só, você pode fazer esse mesmo questionamento com a sua turma, tá bom? Agora vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título a origem da Bíblia, no item 1, definição do termo. As Escrituras Sagradas são a confirmação de que Deus deseja ser conhecido pelos seres humanos e, por isso, a revelação de si mesmo foi preservada de forma escrita em um livro chamado Bíblia Sagrada. Qual o significado da palavra Bíblia? Como se deu o seu desenvolvimento dentro da história? O vocábulo Bíblia tem origem da expressão grega biblos, que significa um livro, ou ainda da forma diminutiva biblion, que significa pequeno livro. O termo Bíblia relaciona-se com bíblios, de onde vem o nome dado à parte interna do papiro, material usado na antiguidade para escrever os livros. A Bíblia é também chamada de Escritura, Santas Escrituras e Sagradas Letras. Presta bem atenção. Vamos estudar a questão da origem da Bíblia Sagrada. Você sabe muito bem que a Bíblia Sagrada foi escrita com a intenção que possamos assim conhecer mais a Deus, saber como Deus operou no passado e assim percebemos o que Ele gosta, o que Ele não gosta, quais são os seus ensinamentos, quais são as suas verdades que nós precisamos guardar. Mas, no entanto, a Bíblia Sagrada foi escrita para que nós possamos adquirir conhecimento. Mas você sabe muito bem que quando ela foi escrita, não foi dessa forma que nós conhecemos hoje. Por exemplo, pegue na sua Bíblia Sagrada, dentro da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, e procure o nome Bíblia Sagrada aí, por gentileza. Em algum versículo, algum capítulo, não vai ter. Presta bem atenção. Dentro da Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, não tem o nome Bíblia, porque esse nome foi colocado posteriormente. Antigamente, cada livro foi escrito em um rolo. É isso aí, em rolos. Na verdade, antigamente, as pessoas escreviam em pele de animais ou também em papiros. Pastor, o que é papiro? Era uma folha aquática que servia também na produção, funcionava tipo um papel. Daí vem o nome Bíblia. Mas, pastor, por que a Bíblia recebeu esse nome de Bíblia Sagrada? Já que no próprio texto bíblico nós temos Sagradas Escrituras. Presta atenção. A Bíblia Sagrada no Novo Testamento foi escrita em uma folha chamada de papiro, que é uma planta aquática. E na parte interna dessa planta aquática existe uma parte que é conhecida como Bíblio. E também uma das maiores cidades que tinha esse papiro recebeu esse nome Bíblion. Daí, a Bíblia Sagrada, que foi escrita em papiro, recebeu esse nome de Bíblia por causa da cidade onde tinha vários papiros e também porque uma das partes dessa planta aquática, papiro, tinha também uma parte que é chamada de Bíblio, tá bom? Deu para você entender? E também por causa do seu significado. A palavra Bíblia significa coleção,
coletânea de pequenos livros. Assim a Bíblia Sagrada é a coleção de pequenos livros. Isso com relação à versão de hoje, mas na antiguidade cada livro foi escrito separadamente. Cada livro tinha um rolo separado, mas para facilitar a nossa leitura e a nossa compreensão, e a questão também da impressão de papel, a Bíblia Sagrada hoje é contida em um único livro, tá bom? Os 66 livros formam a Bíblia Sagrada, porque a palavra Bíblia significa coleção de pequenos livros. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: a origem literária da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus aos homens, e como literatura é um livro antigo. Seu formato original era de um rolo. Veja só, inicialmente a Bíblia não foi formada de um livro só, mas cada livro compunha um rolo individual. A invenção do papel no século II pelos chineses e o desenvolvimento da imprensa por Jonathan Gutenberg contribuíram com a junção de seus livros. A Bíblia tem 66 livros que foram escritos por 40 homens de lugares e culturas diferentes. Originalmente, foi escrita em 2 idiomas, hebraico e grego, e um dialeto, o aramaico, dentro de mais de 1.600 anos, com os mais variados temas, como unidade admirável e inigualável. O centro de sua mensagem não é o homem antropológico, mas Deus teocêntrico, abordado o criacionismo. Deus é o criador de todas as coisas. A teologia, ênfase no conhecimento a respeito de Deus e sua relação com o mundo. A antropologia, exposição sobre o lugar do homem no plano de Deus, culminando na soteriologia e na escatologia, a doutrina da salvação das últimas coisas, respectivamente. Presta bem atenção. A Bíblia Sagrada demorou cerca de 1.600 anos. Ou seja, o Velho Testamento demorou cerca de 1.000 anos para ser escrito e o Novo Testamento em torno de 600 anos. Tá bom? Por isso que são 16 séculos para a Bíblia Sagrada ser escrita. Cerca de 40 autores diferentes, épocas diferentes, culturas diferentes, conhecimentos diferentes, vidas diferentes, escreveram a Bíblia Sagrada. Olha, profissões diferentes, conhecimento diferente, cultura diferente, mas, no entanto, presta atenção, nenhum escreveu da sua própria vontade, nenhum escreveu aquilo que ele quis, tudo foi escrito segundo a vontade do Senhor, tudo foi escrito inspirados pelo Espírito Santo. Agora presta atenção, cada autor escreveu de acordo com seus conhecimentos, de acordo com a sua sabedoria, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua sabedoria, a sua maturidade. Ou seja, poetas, texto narrado, histórias, biografias, relatos, contos. Ou seja, cada autor escreveu de acordo com suas habilidades e os seus conhecimentos. Agora, aquilo que foi escrito foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Deus, ele respeita a sua posição. Deus, ele respeita a sua visão, a sua forma. Agora, ele vai estar nos usando segundo a sua vontade. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: a origem da Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro sagrado e a expressão dada a isso é canon sagrado. A palavra canon é de origem cristã e vem do grego canon e provavelmente do hebraico caner, que quer dizer junco, cana ou vara de medir, com referência a uma regra ou a norma a seguir. O canon bíblico é uma referência aos livros considerados como a palavra de Deus, servindo como regra de fé e prática. A canonização dos livros da Bíblia foi feita por concílios eclesiásticos, nos quais os livros eram considerados úteis para a fé e adoração cristã. O Antigo Testamento foi aceito como sagrado pelos judeus e nos dias de Jesus a sua composição já existia. Quanto ao Novo Testamento, a autoridade de seus livros se confirmou pelos seguintes critérios: deveria ter sido escrito por um dos apóstolos ou por alguém bem próximo a eles. O conteúdo deveria ser coerente com os ensinos da igreja e os demais livros sagrados e deveriam ser conhecidos e reconhecidos na igreja. Os concílios não concederam autoridade divina às escrituras, apenas a reconheceu. Agora presta bem atenção uma questão da origem da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus dividida em 2 períodos. O Antigo Testamento, o Velho Testamento, o Veterotestamentário, refere-se às coisas que aconteceu no Antigo Testamento.
ou seja, de Gênesis até Malaquias, composta com 39 livros, que foram escritos por grandes homens de Deus, tá bom? Que tem como tema principal a vinda do Messias para salvar e libertar o seu povo, no caso, Jesus Cristo de Nazaré. Então, são compostas de 39 livros, demorou cerca de 1000 anos para ser escrito. Até aí tudo bem? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. O Novo Testamento, que vai de Mateus até Apocalipse, demorou em torno de 600 anos, de um período a outro, tá bom? Demorou cerca de 600 anos para ser escrito. Presta bem atenção. Desde o último livro a ser escrito, do Velho Testamento, até o livro de Apocalipse. E o Novo Testamento tem como tema principal Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tem poder para salvar e libertar a todos. Tá bom? Vai de Mateus até Apocalipse. Agora, muitas pessoas questionam o seguinte: e quem deu autoridade para a Bíblia ser a palavra de Deus? Aprendemos que a palavra Bíblia significa coleção de pequenos livros. Agora fica o questionamento: quem deu essa autoridade da Bíblia ser chamada a palavra de Deus? Foram os homens? Foram os pastores? Foram os apóstolos? Calma aí, presta bem atenção. Esses livros que nós chamamos de Bíblia Sagrada hoje já tinham reconhecimento da igreja. Toda a igreja já tinha como valiosos e como inspirados por Deus. Mas para confirmar, para ratificar, foram feitos vários concílios para definir quais os livros tinham realmente esse reconhecimento, essa valorização, ser chamados de inspirados por Deus. Olha, os livros já tinham reconhecimento da própria igreja. A igreja em si já reconhecia e já valorizava, mas para confirmar, para ratificar, foram feitos vários concílios para examinar se tinha algum livro que não estava de acordo com a palavra de Deus. E a partir desses concílios existentes, começou a definir o seguinte: os livros do Antigo Testamento, o qual os judeus, confirmaram que Jesus Cristo leu, meditou, estes foram inspirados por Deus, vai entrar na Bíblia Sagrada, vai entrar no cânon, porque o próprio Cristo Jesus ratificou a sua autenticidade. Amém? Agora, com relação ao Novo Testamento, quais os livros foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus? Definiu que só foram considerados livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus se os autores conheceram a Jesus Cristo, se tiverem um encontro direto com Jesus ou com pessoas que tiveram contato com Cristo. Olha, pessoas que conheceram a Jesus Cristo ou pessoas que tiveram contato direto com os apóstolos, desde que também o ensino de um livro não contrapôs o outro, porque a Bíblia Sagrada foi inspirada pela mesma pessoa, o Espírito Santo. É por isso que ela é perfeita. A Bíblia Sagrada não tem contradição. Muitas pessoas questionam: pastor, a Bíblia Sagrada existe contradição? Não existe. O que existe é falta de conhecimento da nossa parte, da cultura da época, do original, para que nós possamos definir a verdade. Dê para você entender, né? A Bíblia não tem contradição. O que nos falta é conhecimento, a mim e a você, para entender a Bíblia. Da mesma forma também, pega essa dica aí, viu? A Bíblia Sagrada não pode ser interpretada de acordo com como eu quero, ou de acordo com a minha visão, de acordo com o meu gosto. A Bíblia Sagrada deve ser interpretada pela própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia pergunta, a Bíblia questiona, mas ela mesma dá resposta. Então, toda interpretação bíblica não tem que ser segundo a minha vontade, mas segundo a Bíblia Sagrada, porque já foi dito, a Bíblia Sagrada interpreta a própria Bíblia. Meu Deus do céu, estou lhe falando aqui, o alimento é forte, viu? Mas quer saber o seguinte: você está gostando? Você entendeu? Ficou em dúvida? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, viu? Só peço o seguinte: se você gostou, se inscreve no canal e ative o sininho. Aproveita a oportunidade também para lhe fazer um convite todo especial. Preste atenção, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula,
vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, vídeo chamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. É o maior suporte do Brasil. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro, não. É praticamente a Coca-Cola do mês. Mas se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, se tornar membro para receber o maior suporte do Brasil para a revista dos jovens. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título a inspiração das Escrituras. No item 1, uma breve definição. Temos como inspiração, iluminação, aplicação, convicção e testemunho. Compõe a discussão acerca da fonte das Escrituras. A expressão inspiração é a que coordena o funcionamento das demais, pois atesta a origem da Bíblia, reafirmando assim a sua autoridade final. Do latim inspiratio, que advém do verbo inspirare, inspiração quer dizer soprar em ou ainda insuflar. Ao afirmar que a Escritura é divinamente inspirada, o apóstolo Paulo está afirmando que ela foi idealizada, supervisionada pelo Espírito Santo, motivo pela qual ela é digna de toda aceitação. Portanto, uma vez que o Espírito Santo é quem inspirou a Bíblia, é ele quem também ilumina o homem para que possa entendê-la, além de operar os seus resultados exclusivos, atestando ser ela a verdade eterna de Deus. Presta bem atenção. A Bíblia Sagrada não foi escrita por Deus, nem por Jesus, nem pelo Espírito Santo. Muito pelo contrário. Quem escreveu a Bíblia Sagrada foram homens normais, que tiveram conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo Jesus. Mas, no entanto, quem inspirou, e essa palavra inspiração significa sopro, quem soprou, quem inspirou aquilo que deveria ser escrito foi o Espírito Santo de Deus. Por isso, tudo que está escrito serve para a nossa edificação, para o nosso conhecimento. Cabe a nós estudar, meditar, pesquisar para entendermos a Bíblia Sagrada. Mas eu já disse aqui anteriormente, para que nós possamos interpretar a Bíblia, nós precisamos estudá-la a Bíblia, pois o maior intérprete da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo e a própria Bíblia. Qualquer dúvida que você tenha, observe na Bíblia. Vou deixar aqui também o esclarecimento. Aqueles comentários em rodapé que tem na sua Bíblia Sagrada, eles não foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, não. Preste atenção. Aqueles comentários que tem embaixo da sua Bíblia Sagrada, por exemplo, da Bíblia Pentecostal, aqueles comentários embaixo não têm a inspiração do Espírito Santo. A inspiração está nos capítulos e nos versículos, e não nos rodapés de cada Bíblia. Eu já vi pessoas questionando, brigando, porque ele leu na Bíblia Sagrada, no rodapé, aquela explicação, e pensou que aquela explicação do rodapé era a Bíblia Sagrada. Não é. Ali são comentários de grandes homens de Deus, que nós precisamos verificar qual o entendimento, qual é a visão, o que pensam essas pessoas. É por isso que eu sempre recomendo, procure comprar a Bíblia de acordo com a sua visão, de acordo com a sua linha de pensamento. Por exemplo, nós somos pentecostais, nós cremos no batismo no Espírito Santo, nós cremos nos dons espirituais. Por isso que eu recomendo, compre Bíblia segundo a sua linha de pensamento, porque não vai fugir e não vai ensinar nada contrário, tá bom? Mas outra coisa, aqueles comentários não foram inspirados pelo Espírito Santo e não são verdades absolutas, são comentários, são ensinamentos. Agora, a Bíblia Sagrada tem e possui verdades absolutas que precisam ser respeitadas e seguidas continuamente.
Agora, dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título a revelação especial da Bíblia. Inicialmente, veremos duas questões a serem consideradas. Por que Deus usou homens como autores de sua palavra? E como aceitar a Bíblia com a palavra de Deus se ela foi escrita por homens? Deus inicialmente se revelou ao homem por meio de sua criação. Ele também se revelou pela Bíblia e por intermédio de Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo, o qual denominamos revelação especial. Portanto, a escolha de homens como autores da Bíblia é justificada pelas estratégias divinas em dar-se a se conhecer a humanidade. Nota-se que, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus se comunicou oralmente com o homem e depois incumbiu pessoas a fazer o registro em sua palavra. Os homens que escreveram a Bíblia foram chamados por Deus para tal tarefa, servindo-lhe como instrumento divino. O canal usado foi humano, mas a autoridade é divina, o que faz da Bíblia a palavra de Deus para os homens de todos os tempos. Presta bem atenção. Existem algumas revelações de Deus que nós podemos observar. Por exemplo, se você quer conhecer a Deus, observe a natureza. Observe o seu poder, a sua grandeza. Quando nós observamos a natureza, nós conseguimos observar a grandeza de Deus. Essa revelação de Deus é chamada revelação geral. Nós podemos conhecer Deus observando a natureza, a grandeza da natureza. Preste atenção, a natureza não é Deus. Deus é criador da natureza. Então, quando nós observamos a natureza, nós podemos ver a grandeza de Deus, o poder de Deus, o ato criativo de Deus. Amém? Mas também existe a revelação especial de Deus, o qual está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a revelação especial de Deus, onde nós podemos aprender a sua vontade, observar os seus ensinamentos e colocar em prática. Nós também podemos verificar a grandeza, o poder, a majestade de Deus, observando a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a maior revelação de Deus. É por isso que Cristo Jesus é o Verbo de Deus, é a palavra dita, gerada, personificada. Amém? Então Jesus é a maior revelação de Deus e Jesus Cristo também falou, operou, realizou grandes milagres e estes milagres estão na Bíblia Sagrada. E os homens que escreveram no Novo Testamento tiveram contato com Cristo, conheceram pessoas que tiveram também contato diretamente por ele. É por isso que Deus pegou esses homens separados, escolhidos, e colocou na direção, na responsabilidade de escrever os fatos ocorridos, ou que eles viram, presenciaram, ou que as pessoas que viram e presenciaram lhe contaram. E, no entanto, eles escreveram segundo a vontade de Deus. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título a natureza divina da Bíblia. Como confirmar a natureza divina da Bíblia? Há meios pelos quais a fonte divina da Bíblia pode ser constatada e aceita, tais como sua unidade, sua mensagem sem igual, o cumprimento de suas profecias e seu testemunho próprio, mesmo tendo sido escrita por diferentes pessoas, nas mais variadas condições e em diferentes épocas, a unidade doutrinária e estrutural da Bíblia indica a inquestionável e necessária presença de um idealizador soberano que conduziu a sua composição e estrutura. A mensagem das Escrituras também faz dela um livro divino, pois reafirma a perfeição de Deus, o estado de queda do homem e seus efeitos, o amor de Deus revelado em Cristo, bem como o chamado do homem para a redenção e para a esperança de vida eterna. A Bíblia contém profecias, das quais muitas já se cumpriram, outras estão em franco cumprimento e outras que ainda se cumprirão. E somente Deus é capaz de anunciar antecipadamente e com precisão a sua vontade. A própria Bíblia dá testemunho de sua natureza divina. Os testemunhos da arqueologia, da própria Bíblia e de muitas vidas transformadas pela palavra de Deus de forma conjunta também confirmam a natureza divina da Bíblia. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela é a verdade, porque até hoje ninguém consegue destruir, ninguém consegue acabar, aniquilar. E a leitura da Bíblia Sagrada transforma o homem, liberta o homem,
como justificar a transformação de uma pessoa? Somente ao ler a Bíblia Sagrada, somente em praticar a palavra. Nós podemos ver a verdade bíblica também, porque aconteceram várias profecias, e nós vimos o Velho Testamento profetizando e o Novo Testamento concretizando, acontecendo, evidenciando. As pessoas puderam ver o cumprimento do Velho no Novo. Nós também podemos observar profecias ditas por Cristo, pelos apóstolos, acontecendo atualmente, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então ela tem autoridade, porque ela consegue mudar o homem, libertar o homem, transformar o homem, sem falar também das grandes profecias bíblicas, que do passado foi profetizado, mas acontece até hoje. Por exemplo, quando nós estamos estudando, lendo as cartas, nós podemos perceber, meu Deus, parece que é hoje. E veja que já foi escrito aproximadamente há 2000 anos atrás. Mas, no entanto, quando nós lemos, percebemos que é para hoje, porque ela é inspirada. A Bíblia, ela é inspirada, foge do tempo, da época das pessoas. A Bíblia não precisa ser renovada, reescrita, porque a Bíblia, ela é nova. A Bíblia Sagrada é Deus falando conosco no passado, presente e no futuro. Por exemplo, quer saber o que vai estar acontecendo no futuro? Leia a Bíblia Sagrada, que tudo aquilo que está profetizado vai estar acontecendo. Meu Deus do céu, estou lhe falando. É importante, tem vários pontos para você questionar, para você conversar com seus alunos. Agora, dando continuidade, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título a Bíblia como fonte da doutrina. No item 1, definição do termo. O significado do termo doutrina é amplo. A este respeito, o dicionário teológico editado pela CPAD afirma doctrina do verbo dócil, ensinar, instruir, educar, conjunto de princípios que formam a base de um sistema religioso. Já em uma análise mais específica, a referida obra dá a seguinte explicação: a doutrina cristã acha-se baseada na Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática. Ela pode vir expressa em forma de credos, declarações de fé ou dogmáticas. A doutrina também pode ser entendida como ensinamento. Portanto, doutrinar é ensinar com base em um conjunto de crenças pertencente a uma pessoa, individualmente, mas principalmente a um determinado grupo religioso, coletivamente. Quanto ao uso do termo doutrina desta lição em todas as demais deste trimestre, relaciona-se com a base de fé cristã, conforme expostas e ensinadas nas Escrituras Sagradas. Veja só. Presta bem atenção aqui agora. Nós vamos estudar nesse trimestre acerca das doutrinas. Pastor, o que são doutrinas? São ensinamentos, são ordenanças, são mandamentos que nós precisamos executar. Nós precisamos conhecer, ensinar e praticar, porque a palavra de Deus precisa ser praticada, executada. Só fará diferença na minha vida, na sua vida, se eu praticar a palavra, se eu executar. E a Bíblia Sagrada é um livro doutrinário. Existem várias doutrinas. Pastor, e como definir uma doutrina bíblica? Preste atenção, observe. Se Cristo Jesus mandou você fazer, isso é uma doutrina. É isso aí, como definir a doutrina? Observe, se Cristo mandou fazer, você precisa fazer. Está escrito o seguinte: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Ou seja, é doutrina bíblica que o cristão que quer morar no céu precisa renunciar aos seus desejos, à sua vontade para morar no céu. Preste atenção também. Se os apóstolos ensinaram em forma de mandamento, você também precisa cumprir a vontade do Senhor. É isso aí. Jesus Cristo, ele disse, Jesus Cristo, ele mandou, virou doutrina bíblica. Os apóstolos também falaram, escreveram, também seguem uma doutrina bíblica. É por isso que nós seguimos a fé apostólica. Nós seguimos os ensinamentos dos apóstolos. Presta atenção, existe uma igreja aí chamada o seguinte: Igreja Católica Apostólica Romana. Presta atenção para você conversar com a sua turma, viu? Sua turma vai gostar de saber. Nós somos católicos e apostólicos. Nós não somos romanos. Presta atenção. A palavra católico quer dizer universal.
Tá bom? Então não é pecado falar que eu sou católico, porque a palavra católico significa universal. Mas nenhum cristão utiliza essa palavra católico porque vai nos remeter àquela outra igreja. Concorda comigo? Mas a palavra católico significa universal. Por isso que eu disse, nós somos católicos, porque somos universal, toda a igreja de Cristo, e nós somos apostólico, porque seguimos as doutrinas dos apóstolos. Mas nós não somos romanos, ou seja, nós não seguimos os ensinamentos, as doutrinas de Roma. Por isso nós não somos romanos, nós não seguimos a doutrina do Papa, nós seguimos a Bíblia Sagrada, tá bom? Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários, viu? Não estou dizendo com isso que é para você sair dizendo por aí que você é católico, pelo amor de Deus. Essa linguagem, essa palavra já ficou tão conhecido no seio católico, no seio religioso da outra religião, que não é adequado você falar, mas não é errado, mas não é adequado, tá bom? É melhor ser chamado de cristão, de crente, de pentecostal, porque tu é uma canela de fogo. Eita glória! Então, no segmento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: a importância da doutrina bíblica. A sua estima se confirma de muitas formas, principalmente se considerada a sua missão de apontar o caminho a ser seguido pela igreja, isto é, para onde ela deve ir, mas também de protegê-la dos ataques externos, e nesse caso, advertindo-a sobre o que não fazer como método de manutenção de sua saúde espiritual. Historicamente, as doutrinas bíblicas surgiram e se consolidaram como respostas às ameaças e defesa dos ataques à unidade da fé da igreja. Nesse ponto, a doutrina se reafirma como indispensável à vida da igreja, pois ela cumpre a função delimitadora, mantendo assim a sua integridade. Uma igreja sem as doutrinas bíblicas pode ser comparada a uma casa sem portas, cuja característica é a ausência de limites e a presença marcante e desastrosa da desordem. A doutrina bíblica lança a luz da trajetória da igreja e fecha as portas para as ameaças externas. Presta bem atenção. O ser humano, ele precisa ser ensinado, doutrinado. E a doutrina bíblica vem exatamente para isso, para colocar ordem, para que você possa saber o que é que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que é pecado e o que não é pecado. Então, a doutrina não vem para castigar a igreja, a doutrina vem para lhe ensinar, para que você não venha ser desobediente aos mandamentos bíblicos. Então, a doutrina é algo que vem para dar vida, postura, comportamento e também gerar uma ordem na igreja. Se não tivesse as doutrinas bíblicas, a igreja, só o sangue de Jesus, viu? Por exemplo, quando a pessoa não quer seguir as doutrinas bíblicas, vive cada vez mais no pecado, distanciado do Senhor. Por isso, precisamos conhecer, guardar, praticar as doutrinas bíblicas para que a nossa vida possa ser crescente, para que nós possamos crescer cada vez mais. E você sabe muito bem que muitas doutrinas bíblicas surgiram por causa de várias confusões. Nas igrejas cristãs ou na igreja primitiva, estava tendo várias confusões. É isso aí, vários falsos profetas ensinando aquilo que Jesus Cristo não ensinou, não mandou, assim também como os apóstolos. Então, os apóstolos escreviam cartas, é isso aí, epístola, ensinando o que era certo e o que era errado. E nestas cartas, enviadas para as igrejas que estavam passando por alguma dificuldade, funciona hoje como as doutrinas bíblicas que nós precisamos executar. Em outras palavras, muitas doutrinas bíblicas surgiram da necessidade da igreja, que estava passando por lutas e dificuldades, vários profetas pregando coisas erradas. Então, os apóstolos que tiveram contato com Cristo escreveram essas cartas, ensinando o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. E as igrejas que estavam observando, executando a vontade do Senhor, foram igrejas abençoadas, guardadas pelo Senhor. Por isso, guarde a Bíblia Sagrada, siga as doutrinas da sua igreja, porque assim tu serás abençoado, crente. Meu Deus, é bênção pura sem mistura. Pergunta a você o seguinte, está gostando? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: a Bíblia, verdadeira fonte doutrinária.
A esta altura, deve estar claro que a Bíblia é o instrumento de comunicação de Deus com o homem, que se dá em duas dimensões, com o homem em geral e com a igreja em particular. Note que a ordem de Jesus é para que o evangelho seja pregado a todo mundo. Assim como Paulo afirmou que compartilharia o mesmo evangelho com os irmãos que estavam em Roma, obedecendo os respectivos propósitos. O evangelho a ser pregado ao pecador é o mesmo a ser ensinado à igreja, cuja fonte é uma só, a palavra de Deus, isto é, a Bíblia. Considerando que, conforme já foi visto, doutrina e ensinamento, as palavras de Paulo confirmam que a Bíblia é a fonte de toda a doutrina cristã, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Em outras palavras, a Bíblia Sagrada é o nosso manual, é nossa regra. Todo ensinamento, toda doutrina, todo costume tem que estar de acordo com a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a nossa regra. Nós devemos obedecer constantemente. Na verdade, tudo aquilo que está na Bíblia, que é mandamento, nós precisamos seguir a vontade do Senhor. Por exemplo, você sabe muito bem que na Igreja Católica existem 3 autoridades supremas. Por exemplo, a Bíblia Sagrada lá precisa ser observada, mas em primeiro lugar, para a Igreja Católica, a ordem que vale, o mandamento que vale é o mandamento do Papa. Aquilo que o Papa fala é verdade absoluta. Presta atenção. Aquilo que o Papa fala tem valor maior do que a Bíblia Sagrada. Também para a Igreja Católica tem grande autoridade, até maior do que a Bíblia, a sua tradição. A tradição da Igreja Católica para eles está acima da Bíblia Sagrada. E em terceiro lugar, com relação à autoridade de ensinamento e doutrina, está a Bíblia. Ou seja, na Igreja Católica, quem manda primeiro é o Papa, segundo, a tradição da Igreja e terceiro, a Bíblia. Mas para nós que somos cristãos, quem comanda a nossa vida, a grande autoridade doutrinária é a Bíblia Sagrada, que precisa ser observada e direcionada. Por exemplo, nós que somos pastores, nós devemos ensinar aquilo que está na Bíblia e não ficar inventando novas doutrinas, novos costumes. Nada disso. Devemos seguir o que está na Bíblia, pois a Bíblia é o nosso livro de fé. A Bíblia direciona os nossos passos. Te pergunto, a sua vida está sendo direcionada por quem? Agora vamos para a nossa conclusão. Presta atenção. Nesta lição, reafirmamos o lugar da Bíblia como fonte genuína da doutrina cristã. Vimos que ela é inspirada, palavra de Deus, cujo desenvolvimento histórico e estrutural comprova que, não obstante tenha sido escrita por homens falíveis, Deus é a fonte, o que faz dela o livro dos livros, pois é um instrumento infalível e inerrante de comunicação da mensagem de Deus aos seres humanos. Ou seja, a Bíblia Sagrada deve ser lida, considerada, respeitada, pregada, ensinada, mas praticada. O que alegra o coração de Deus é quando você pratica a palavra do Senhor e segue os seus mandamentos, segue as suas doutrinas. Presta atenção, aquilo que Jesus Cristo mandou fazer, você precisa fazer, eu preciso fazer. Aquilo que os apóstolos ensinaram são doutrinas bíblicas também, e nós precisamos praticar a palavra de Deus. A grande questão aqui, né? Nós queremos fazer a nossa própria vontade. Hoje, cada cristão, presta atenção, cada cristão quer ser seu próprio pastor, ninguém manda em mim, eu sou dono da minha própria vida. Isso está errado. Tu é crente que vai morar no céu, mas tem que seguir aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Meu Deus, quer saber o seguinte? Gostou dessa aula? Foi útil para você? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Só peço o seguinte, se você gostou, se inscreva, ative o sininho. Mas se demora, já comunico também. Não terminou não, porque agora chega o momento da nossa dinâmica. Eu tenho a certeza que essa dinâmica você vai fazer e vai ser sensacional. Tem tudo a ver com a nossa temática, tá bom? Vamos para a nossa dinâmica?
A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Estamos iniciando o primeiro trimestre de 2024, que traz por tema os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com a semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na terça estreou a lição de número 2, pois a lição de número 1 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa dinâmica no dia 20 de dezembro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 1 dos jovens do primeiro trimestre de 2024, que traz por título A Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Meu Deus, é forte, viu? Veja só, essa nossa atividade ou essa nossa dinâmica, você já vai poder realizar no início da sua aula. Já vai chamar a atenção dos seus alunos, tá bom? Para essa atividade ou essa dinâmica, você só vai precisar fazer o seguinte, levar uma Bíblia Sagrada, tá bom? E levar também alguns livros ou aproveitar as revistas dos seus alunos. Mas você precisa levar Bíblia Sagrada e também vários livros ou a revista da Escola Dominical, tá bom? Chegando à sua sala de aula, você vai fazer o seguinte, pegar vários livros ou várias revistas, colocar a Bíblia Sagrada embaixo, tá bom? Ó, várias revistas e a Bíblia Sagrada está embaixo. Após isso, você vai mostrar para os seus alunos. Vocês estão vendo o que foi que eu fiz aqui? Vocês acham que está certo o que eu fiz? Daquela ênfase, tá bom? Como é que pode a Bíblia Sagrada sendo colocada embaixo de outros livros? Vocês não acham essa atitude errada, não? Será que eu não estou faltando com respeito com a Bíblia colocando embaixo? O que vocês acham? Deixa a turma fazer aquela discussão abençoada. Tá certo, não tem nada não, está errado, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. Deixa a turma questionar, tá bom? Colocou embaixo. Após a discussão, você vai pegar a Bíblia Sagrada e vai colocar agora no meio. Olha, livros ou revista, no meio a Bíblia, livros e revista. Você agora questiona. E agora será que ficou certo? Colocar a Bíblia Sagrada no meio de outros livros, misturando a Bíblia com outros livros, será que está certa essa atitude? Vocês concordam ou discordam? Deixa aqui, viu, por gentileza, nos comentários e você questiona a sua turma. Será que está certo misturar a Bíblia Sagrada com outros livros dessa forma daqui? O que vocês acham? Deixa a turma questionar. Júnior, você acha certo ou está errado? Maria, você concorda? Discorda? Mateus, quer acrescentar alguma coisa? Dê a sua opinião, por gentileza. Se está certo ou está errado colocar a Bíblia Sagrada misturada com outros livros. Está certo ou está errado? E por que está certo? E por que está errado? Tá bom? Deixa a turma participar também, irmãos. Não tenha pressa, não. Deus vai trabalhar nessa dinâmica. E por fim, você vai pegar aqui agora e colocar a Bíblia Sagrada em cima de todos os livros. Tá bom? Os livros, a revista e a Bíblia Sagrada em cima. E agora vai questionar novamente. Está certo? Está errado? Como é que a Bíblia Sagrada fica em cima, destacada? Será que ela merece? É digna de estar em cima de todos os livros? Será que realmente é o livro mais importante? Aí você dá essa ênfase, tá bom? Para que eles possam seguir a tua temática. Você vai questionar e dar tempo para os seus alunos. Você precisa dar tempo. Tem professor que é muito apressado e essa dinâmica vai ficar guardada na cabeça dos seus alunos, tá bom? Ele vai mostrar
vários livros embaixo e a Bíblia em cima e questiona se está certo, se está errado e por que está certo e por que está errado. Deixa a turma participar, tá bom? Meu Deus, calma, não terminou não. Vou falar aqui agora como você vai aplicar essa dinâmica para os seus alunos, tá bom? Fica conosco até o final. Mas já aproveita a oportunidade para lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Meu Deus, a dinâmica digitada, a dinâmica por escrito. Nós enviamos vários materiais para os membros. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link, para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos jovens. Por isso, venha ser membro. Mas agora presta bastante atenção à aplicação, tá bom? Você vai precisar argumentar para os seus alunos da seguinte forma, olha. A primeira forma, a Bíblia Sagrada embaixo e vários livros. Está certo. Sabe por quê? A Bíblia Sagrada pode sim ser colocada embaixo de vários livros. Sabe por quê? Porque ela é a base. Olha, quando a Bíblia Sagrada é colocada embaixo, significa que a Bíblia Sagrada é a base de tudo, é o fundamento de tudo. Qualquer outra coisa existe, qualquer outro livro tem a sua importância, desde que a base seja a Bíblia Sagrada. Ah, pastor, um livro é importante? Depende. Se a base desse livro for a Bíblia Sagrada, esse livro é bom. Então, quando a Bíblia Sagrada está embaixo, significa que a base é o fundamento de todos os livros. E qualquer livro, qualquer revista que esteja usando como base a Bíblia Sagrada é bênção pura sem mistura. Eita glória! Deixa o questionamento rolar. Vocês concordam, discordam? Deixa a turma participar novamente. Em seguida, você vai colocar a Bíblia Sagrada agora no meio. Olha, a Bíblia Sagrada vai estar no meio, você vai mostrar para os seus alunos. E diz o seguinte, está certo também. A Bíblia pode ficar no meio, sabe por quê? Porque no meio representa o coração, representa aquilo que dá vida, aquilo que gera energia. Está no meio porque representa vida. Então, todos os outros livros só têm importância por causa da vida da palavra de Deus. Só tem importância por causa da energia da palavra de Deus, por causa da força da palavra de Deus. Por isso, a Bíblia Sagrada pode sim estar no meio de outros livros, pois significa que a Bíblia ela gera vida para os outros livros, para as outras pessoas. Meu Deus, você concorda? Você discorda? Deixa aqui nos comentários também que eu quero saber, viu? E por fim, você vai pegar a Bíblia Sagrada agora e colocar em cima de todos os livros. Olha, em cima de todos os livros e vai mostrar. Veja só, está certo também, porque a Bíblia Sagrada é superior. Eita glória! Nenhum outro livro, pode ser do famoso que for, pode ter quantas páginas que for, mas no entanto, nenhum outro livro se compara à Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia Sagrada está em cima, significa que ele é superior e está acima de todos os livros. Nenhum outro livro é superior, pode mais, sabe mais, deve ser mais lido, mais estudado, mais meditado do que a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada em cima significa que é superior e estar acima de qualquer livro.
Presta atenção, a Bíblia Sagrada está acima de qualquer livro. Meu Deus do céu, vai ser bênção por essa mistura. Pergunta a você o seguinte: você gostou dessa atividade? Gostou dessa dinâmica? Ficou em dúvida? Vai fazer com a sua turma? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família, viu? A paz do Senhor, que Deus te abençoe e até a próxima aula, até a próxima dinâmica, porque aqui o alimento é forte. Deus te abençoe.